Você está pobre porque escolheu estar. Não de forma consciente, é claro, mas através de algo muito mais poderoso que qualquer decisão racional. Através das crenças silenciosas que habitam as profundezas do seu subconsciente. Neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, existe dentro de você um sistema inteiro de pensamentos ocultos, impressões antigas e verdades herdadas que governam cada centavo que entra ou sai da sua vida. A pobreza que você experimenta não é um acidente, não é má sorte, não é o resultado de um mundo injusto ou de oportunidades negadas. É a manifestação exata, matematicamente precisa, do conteúdo que você mantém escondido na parte mais profunda da sua mente. E até que você compreenda isso, até que você realmente sinta o peso dessa revelação, continuará repetindo o mesmo ciclo de escassez, esforço e frustração, porque estará lutando contra um inimigo que não consegue ver, você mesmo. Desde que você era criança, muito antes de poder questionar ou escolher, sua mente foi sendo preenchida com ideias sobre dinheiro. Você ouviu frases, observou comportamentos, absorveu medos e limitações que nem sequer pertenciam a você. Quando alguém dizia que dinheiro não nascia em árvore, que era preciso trabalhar duro para conseguir qualquer coisa, que os ricos eram gananciosos, ou que você deveria se contentar com o que tinha, essas palavras não apenas passaram pelos seus ouvidos, elas desceram, como sementes lançadas em solo fértil, diretamente para o seu subconsciente. E ali, naquele lugar onde não existe julgamento, onde não há filtro crítico, essas ideias foram aceitas como verdades absolutas. Sua mente subconsciente, que é impessoal, que não questiona, que apenas obedece, recebeu essas instruções e começou a criar uma realidade em perfeita harmonia com elas. Você foi programado para a escassez sem saber. E agora, mesmo que sua mente consciente deseje prosperidade, mesmo que você estude, planeje e trabalhe incansavelmente, existe uma força oculta dentro de você que sabota cada progresso, que desvia cada oportunidade, que faz com que o dinheiro escorra entre seus dedos como areia. Essa força é o seu próprio subconsciente operando de acordo com as ordens antigas que nunca foram revogadas. O subconsciente não é seu inimigo. Ele é, na verdade, o seu maior aliado, o poder criador mais extraordinário que existe dentro de você. Mas ele é impessoal. Ele não distingue entre o que é bom ou ruim, certo ou errado, desejável ou destrutivo. Ele simplesmente aceita o que você imprime nele com emoção, convicção e repetição. E então trabalha dia e noite para transformar essas impressões em experiências concretas. Se você planta sementes de escassez, ele cultiva a pobreza. Se você planta sementes de abundância, ele cultiva a riqueza. Não há exceção, não há favorecimento, há apenas lei, uma lei impessoal e exata como a gravidade. E você, querendo ou não, sabendo ou não, tem usado esse poder criador contra si mesmo durante toda a sua vida. Cada vez que você pensa, não tenho dinheiro suficiente. Cada vez que você sente medo ao ver uma conta, cada vez que você compara sua vida à dos outros e se sente inferior, você está dando uma ordem direta ao seu subconsciente. E ele, fiel e obediente, responde criando mais situações que confirmem essa ordem. Você não está sendo punido, você está sendo atendido. O universo não está conspirando contra você. Ele está conspirando com você, refletindo de volta exatamente aquilo que você mantém como verdade no interior da sua mente. O dinheiro, você precisa entender isso agora. Não é uma coisa material que precisa ser perseguida, conquistada ou arrancada do mundo. O dinheiro é energia. É uma
forma de expressão da vida, do fluxo criador que atravessa todas as coisas. E como toda energia, ele responde à frequência vibracional que você emite através dos seus pensamentos e sentimentos dominantes. Quando você olha para sua conta bancária e sente aperto no peito, quando você pensa no futuro e sente ansiedade, quando você trabalha e sente ressentimento, você está emitindo uma frequência de falta, de medo, de separação. E o dinheiro, sendo energia, não pode fluir em direção a essa frequência. Não é que você não mereça, não é que você não seja capaz, é que você está vibrando em uma frequência incompatível com a abundância. Você está pedindo riqueza com a boca, mas gritando escassez com cada célula do seu ser. E o subconsciente, que governa 90% da sua realidade, escuta não o que você diz, mas o que você sente. Ele registra não o desejo superficial de ter mais dinheiro, mas o medo profundo de nunca ter o suficiente. E é esse medo, essa convicção oculta de insuficiência, que se torna sua realidade concreta. Você pode trabalhar 16 horas por dia. Pode fazer cursos, ler livros, seguir estratégias financeiras, mas se o seu subconsciente está programado para a escassez, todo esse esforço será em vão, porque você estará agindo no mundo externo enquanto dorme no mundo interno. E o mundo interno é onde tudo começa. Tudo o que você vê ao seu redor, cada objeto, cada circunstância, cada relacionamento, começou primeiro como um pensamento, como uma imagem mental, como um sentimento mantido com persistência. Sua vida atual é o resultado exato dos pensamentos que você vem mantendo há anos. Se você está pobre, é porque manteve pensamentos de pobreza. Se você está endividado, é porque manteve pensamentos de dívida. E se você quer mudar sua realidade financeira, não pode continuar mantendo os mesmos pensamentos que a criaram. Isso é lógica pura. Isso é lei espiritual. Você não pode plantar milho e colher trigo. Você não pode pensar em escassez e colher abundância. A mente subconsciente reproduz com fidelidade absoluta aquilo que você planta nela através da emoção e da repetição. E se você quer uma colheita diferente, precisa plantar sementes diferentes. É simples, mas não é fácil, porque exige que você confronte as crenças mais profundas que carrega sobre si mesmo e sobre o mundo. A maior parte das pessoas vive no piloto automático. Elas acordam, pensam os mesmos pensamentos de ontem, sentem as mesmas emoções de ontem, tomam as mesmas decisões de ontem. E então se perguntam por que a vida não muda. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa e esperar resultados diferentes. Se você quer atrair dinheiro, precisa se tornar a pessoa que já tem dinheiro. Não no sentido de fingir ou de gastar o que não possui, mas no sentido de cultivar internamente o estado mental, emocional e espiritual de alguém que vive em abundância. Isso começa com a forma como você pensa sobre dinheiro. Pare por um momento e observe seus pensamentos. Quando você pensa em dinheiro, o que sente? Alívio ou ansiedade? Liberdade ou medo? Gratidão ou ressentimento? Esses sentimentos são os verdadeiros indicadores da sua programação subconsciente. Se você sente tensão, é porque existe um conflito interno. Sua mente consciente pode desejar riqueza, mas seu subconsciente está programado para crer que dinheiro é difícil, que você não merece, que é imoral desejar mais, que pessoas boas não pensam em dinheiro. E enquanto esse conflito existir, você permanecerá preso no mesmo lugar, porque o subconsciente sempre vence. Ele é mais forte, mais antigo, mais profundo. A única forma de vencer não é lutando contra ele, mas reprogramando-o. E é aqui que o sono se torna o portal mais poderoso de transformação que existe. Porque durante o sono, a mente consciente se dissolve.
A censura racional, os filtros lógicos, as defesas do ego, tudo isso desaparece e o subconsciente fica exposto, receptivo, aberto a novas impressões. Durante o sono, você está no estado mais sugestivo que existe. É por isso que o que você pensa antes de dormir é tão importante. Se você adormece preocupado com as contas, revivendo mentalmente os problemas financeiros, remoendo conversas difíceis sobre dinheiro, você está plantando sementes de escassez no momento em que o solo está mais fértil. E durante toda a noite, enquanto você dorme, seu subconsciente trabalha para transformar essas sementes em realidade. Ele cria circunstâncias, atrai situações, organiza eventos que confirmarão suas crenças de falta. Você acorda e acha que o mundo é difícil, que a vida é dura, que o dinheiro é escasso. Mas a verdade é que você mesmo criou essa realidade ao adormecer imerso em pensamentos de escassez. O mundo externo apenas reflete o mundo interno. Sempre foi assim, sempre será assim. E até que você compreenda, essa lei continuará sendo vítima das suas próprias criações mentais. Mas se você, ao invés de adormecer com preocupação, escolher conscientemente impregnar seu subconsciente com imagens de abundância, algo extraordinário começa a acontecer. Não é magia, não é sorte, é mecânica espiritual. Quando você se deita e, antes de cair no sono, visualiza sua conta bancária cheia, quando você sente a sensação de alívio e segurança que a abundância traz, quando você imagina a si mesmo vivendo com liberdade financeira, você está dando uma nova ordem ao seu subconsciente. E por que você está fazendo isso no momento de maior receptividade? Essa ordem penetra profundamente. Durante a noite, enquanto você dorme, seu subconsciente começa a trabalhar nessa nova instrução. Ele não sabe que você está imaginando. Ele não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Para ele, a imagem mental carregada de emoção é tão real quanto qualquer fato externo. E então, ele começa a reorganizar sua percepção, suas atitudes, suas ações, de forma a alinhar sua vida externa com a imagem interna que você plantou. Oportunidades que você não via antes começam a aparecer. Ideias que você não tinha começam a surgir. Pessoas que podem ajudá-lo cruzam seu caminho. Não porque o universo mudou, mas porque você mudou. Sua frequência vibracional mudou. E ao mudar sua frequência, você passou a atrair circunstâncias que ressoam com essa nova frequência. O segredo para atrair dinheiro dormindo não está em algum ritual complexo ou fórmula secreta. Está na simplicidade de plantar uma semente de abundância no solo fértil do subconsciente antes de adormecer. Mas essa semente precisa ser plantada com convicção, com sentimento, com fé. Não adianta repetir afirmações mecânicas sem acreditar nelas. O subconsciente não responde a palavras vazias. Ele responde à emoção, à convicção, ao estado interior. Quando você se imagina rico, você precisa sentir que é rico. Precisa permitir que a sensação de abundância preencha todo o seu ser. Precisa suspender a descrença, mesmo que seja apenas por alguns minutos antes de dormir. E se permitir habitar mentalmente a realidade que deseja criar. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você impregnar seu subconsciente com essas imagens de prosperidade, mais rápido sua realidade externa começará a mudar. Porque a realidade externa não é fixa. Ela é fluida, maleável, responsiva. Ela responde ao conteúdo da sua mente. E quando você muda o conteúdo da sua mente, você muda a sua vida. Mas você precisa ser persistente, porque as crenças antigas não desaparecem em uma noite. Elas foram formadas ao longo de anos, décadas talvez, através de milhares de repetições. E para substituí-las, você precisa repetir as novas verdades com a mesma consistência.
Todas as noites, antes de dormir, você precisa dedicar alguns minutos para reprogramar seu subconsciente, não como uma tarefa, mas como um ato sagrado de criação. Você está literalmente criando seu futuro. Cada imagem que você planta, cada sentimento que você cultiva, cada verdade que você aceita, torna-se a semente da sua experiência futura. E o sono é o momento mais poderoso para essa plantação, porque é quando as defesas estão baixas, quando a mente está receptiva, quando o subconsciente escuta sem resistência. Você pode passar o dia inteiro tentando convencer a si mesmo de que é próspero, mas se adormece pensando em dívidas, todo esse esforço é anulado. Porque o que você pensa antes de dormir tem um peso muito maior do que qualquer pensamento durante o dia. É o último comando que você dá à sua mente antes de ela mergulhar no oceano profundo do subconsciente. E aqui está algo que você precisa entender. O subconsciente não julga. Ele não diz, isso é bom ou isso é ruim. Ele apenas cria. Se você acredita que dinheiro é difícil de conseguir, ele cria dificuldade. Se você acredita que é indigno de riqueza, ele cria situações que confirmam sua indignidade. Se você acredita que precisa sofrer para ganhar dinheiro, ele garante que você sofra. Mas se você começar a acreditar, realmente acreditar, que a abundância é seu estado natural, que o dinheiro flui facilmente para você, que você merece prosperidade simplesmente por existir, então o subconsciente começará a criar circunstâncias que confirmem essas novas crenças. Não importa o que aconteceu no passado, não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas dívidas você tem agora. Tudo isso é o resultado de programações antigas. E programações podem ser mudadas. Você não está preso ao passado. Você está preso apenas às crenças que mantém sobre o passado. E essas crenças podem ser dissolvidas e substituídas a qualquer momento, começando hoje, começando agora, começando na próxima vez que você fechar os olhos para dormir. Quando você entende que a pobreza não é uma realidade externa, mas um reflexo interno, tudo muda. Você para de culpar o governo, a economia, o chefe, os pais, a sorte. Você para de se sentir vítima e começa a se reconhecer como criador. E esse reconhecimento é libertador, porque significa que você tem o poder. Se você criou escassez inconscientemente, você pode criar abundância conscientemente. Se você programou sua mente para a falta, você pode reprogramá-la para a abundância. Não através de força, mas através de impressão persistente. Não através de luta, mas através de aceitação. Você precisa aceitar, no nível mais profundo do seu ser, que você é um ser abundante, que a riqueza é sua herança espiritual, que o universo é infinitamente próspero e você faz parte desse universo. Não há escassez real, há apenas crença em escassez. E essa crença, mantida por tempo suficiente, cria a experiência de escassez. Mas quando você dissolve a crença, dissolve também a experiência. Observe as pessoas ricas, não aquelas que herdaram fortunas, mas aquelas que criaram riqueza do nada. Observe a forma como elas pensam. Elas não duvidam, elas não temem, elas simplesmente esperam prosperidade como algo natural. E porque esperam, porque acreditam, porque sentem como se já fosse real, o subconsciente delas trabalha incansavelmente para manifestar essa expectativa. Elas não precisam saber como o dinheiro virá. Elas não precisam controlar cada detalhe. Elas apenas mantêm a visão, mantêm o sentimento, mantêm a fé. E o subconsciente, que é conectado à inteligência infinita do universo, organiza pessoas, eventos e circunstâncias de formas que a mente consciente jamais poderia planejar. Isso não é misticismo vago, isso é lei espiritual, isso é como a mente funciona.
E essa lei está disponível para você também. Você não é diferente. Você não é especial no sentido de ser limitado. Você tem o mesmo poder subconsciente que qualquer outra pessoa. A única diferença é como você tem usado esse poder. E você pode começar a usá-lo de forma diferente. Agora, hoje à noite, quando você for dormir, a transformação não será imediata, porque as mudanças internas precisam de tempo para se manifestar externamente. Mas se você persistir, se você cultivar a imagem de abundância todas as noites antes de dormir, se você se recusar a adormecer em estado de falta, você começará a notar pequenas mudanças. Um dinheiro inesperado que aparece, uma oportunidade que surge, uma ideia que pode se tornar lucrativa. Essas são as primeiras manifestações do novo padrão que você está criando. E quanto mais você reconhecer essas manifestações, quanto mais você sentir gratidão por elas, mais rápido o processo se acelera. Porque a gratidão é a confirmação de que você acredita na abundância. E o que você confirma, você multiplica. Se você confirma a falta reclamando, você multiplica a falta. Se você confirma a abundância agradecendo, você multiplica a abundância. É sempre uma escolha. E essa escolha acontece principalmente no território silencioso da sua mente, especialmente naqueles momentos antes de você adormecer, quando o consciente se dissolve e o subconsciente assume o comando. Você não precisa entender completamente como isso funciona. Você não precisa acreditar cegamente. Você apenas precisa testar. Experimente durante 30 noites. Todas as noites, antes de dormir, dedique 10 minutos para visualizar abundância. Veja sua conta bancária com o valor que você deseja. Sinta a sensação de segurança e liberdade que esse valor traz. Imagine a si mesmo vivendo sem preocupações financeiras. E então, solte. Não fique obcecado. Não fique ansioso esperando resultados. Apenas plante a semente e confie que o subconsciente fará o trabalho. Durante o dia, sempre que pensamentos de falta surgirem, observe-os sem julgamento e gentilmente os redirecione para pensamentos de abundância. Não lute contra os pensamentos negativos, porque a luta dá energia a eles. Apenas reconheça que são velhos padrões tentando se perpetuar e escolha focar em algo diferente. E, principalmente, observe suas palavras, porque cada palavra que você diz é uma afirmação, uma ordem dada ao subconsciente. Se você vive dizendo não tenho dinheiro, estou quebrado, não posso pagar, você está reforçando a programação de escassez. Comece a mudar sua linguagem. Diga, estou atraindo abundância. O dinheiro flui para mim facilmente. Sou próspero. No começo, essas palavras parecerão mentira, mas continue repetindo, porque com a repetição, elas começam a penetrar no subconsciente. E quando penetram no subconsciente, tornam-se verdade. O maior obstáculo que você enfrentará não é o mundo externo, é a sua própria descrença. É a voz interna que diz, isso não funciona, sou diferente, já tentei de tudo. Essa voz é o ego tentando manter o status quo, porque o ego tem medo da mudança, mesmo quando a mudança é positiva. Mas você não é essa voz, você é a consciência que observa essa voz. E como consciência, você tem o poder de escolher quais pensamentos alimentar e quais ignorar. Toda vez que a dúvida surgir, reconheça-a como um padrão antigo e volte para a visão de abundância. Toda vez que o medo aparecer, observe-o sem se identificar com ele e retorne ao sentimento de prosperidade. É um treino, é uma disciplina espiritual, mas é a disciplina mais importante que você pode cultivar, porque determina literalmente a qualidade da sua vida. Sua vida não é determinada pelo que acontece com você, mas pelo que acontece dentro de você. E o que acontece dentro de você é resultado direto dos pensamentos que você escolhe manter.
Existe uma inteligência infinita operando no universo. Alguns chamam de Deus, outros de universo, outros de consciência universal. O nome não importa. O que importa é que essa inteligência está disponível para você através do seu subconsciente. Quando você alinha seus pensamentos e sentimentos com a abundância, você se conecta com essa inteligência e ela começa a trabalhar a seu favor, abrindo caminhos, criando oportunidades, organizando sincronicidades. Não porque você é especial, mas porque essa é a lei. Quando você harmoniza sua frequência interna com a frequência da abundância, você passa a atrair abundância. É física espiritual, é matemática divina, é a forma como a criação funciona. E você não está separado da criação, você é parte dela, você é uma expressão dela. E como tal, você tem acesso ao mesmo poder criador que formou galáxias e mantém planetas em órbita. Esse poder está dentro de você, esperando ser reconhecido, esperando ser direcionado, esperando ser usado conscientemente para criar a vida que você deseja. Quando você adormece com a imagem de abundância impressa no seu subconsciente, você está essencialmente dando uma ordem ao universo. Você está dizendo: isso é o que eu escolho, isso é o que eu aceito como minha realidade. E o universo, sendo responsivo, começa a reorganizar as circunstâncias para refletir essa escolha. Não imediatamente, porque existe um intervalo de tempo entre a semeadura e a colheita. Mas inevitavelmente, se você plantar maçãs, não colherá laranjas. Se você plantar abundância no subconsciente, não colherá escassez na vida. Essa é a promessa, essa é a lei, essa é a verdade que foi ensinada por sábios, místicos e mestres espirituais ao longo de toda a história. E agora, essa verdade está disponível para você, não como teoria, mas como prática. Não como filosofia, mas como instrumento de transformação. A pobreza que você experimenta agora é temporária. Ela é apenas a manifestação de um padrão mental que você manteve até hoje. Mas esse padrão pode ser mudado. Você pode, a partir desta noite, começar a plantar um novo padrão. Um padrão de abundância, de prosperidade, de fluxo financeiro fácil e natural. E se você persistir, se você cultivar esse padrão todas as noites antes de dormir, se você se recusar a adormecer imerso em pensamentos de falta, sua realidade externa começará a mudar. Primeiro sutilmente, depois de forma cada vez mais evidente, até que um dia você olhará ao redor e perceberá que sua vida financeira foi completamente transformada. E não porque você lutou mais, não porque você trabalhou mais, mas porque você mudou a qualidade dos seus pensamentos, porque você reprogramou seu subconsciente, porque você aprendeu o segredo que sempre esteve disponível, mas que poucos compreendem, que a riqueza não é algo que se persegue no mundo externo, mas algo que se cultiva no mundo interno, e que o sono, aquele estado de entrega e receptividade que você experimenta todas as noites, é o portal mais poderoso para essa transformação. Então, quando você se deitar hoje à noite, não desperdice esse momento sagrado com preocupações inúteis. Não entregue seu poder criador aos medos e dúvidas. Use conscientemente esses últimos minutos antes do sono, para imprimir em seu subconsciente a imagem da vida que você deseja. Veja-se próspero, sinta-se abundante. Aceite como verdade que o dinheiro flui para você com facilidade. E então, solte. Durma sabendo que, enquanto você descansa, seu subconsciente está trabalhando para transformar essa imagem em realidade. Porque ele sempre trabalha. A questão é: ele está trabalhando a seu favor ou contra você? Ele está criando abundância ou escassez? A resposta depende do que você planta nele, e você tem a escolha todas as noites, a cada momento. Você sempre teve essa escolha.
E agora que você sabe disso, agora que você compreende o poder do seu subconsciente e o momento crucial que é o sono, você pode começar a escolher conscientemente. Pode começar a criar intencionalmente. Pode começar a viver a vida de abundância que sempre foi sua por direito, mas que você negou através de crenças limitantes herdadas de um passado que não existe mais. O passado só tem poder sobre você se você continuar revivendo-o mentalmente. Mas você pode parar. Agora. Você pode escolher um novo pensamento, uma nova crença, uma nova verdade. E essa nova verdade, plantada no solo fértil do seu subconsciente, germinará e crescerá até se tornar a realidade concreta da sua vida. Este é o segredo. Este sempre foi o segredo. E ele está finalmente nas suas mãos.